Num mundo em que a imaginação reina, onde a fantasia ganha vida e a aventura nos convida a desbravar o desconhecido, nasceu um homem que mudaria para sempre a forma como vemos o universo dos animes e mangás. Este homem foi Akira Toriyama. Um mestre que ultrapassou todas as barreiras, ditou tendências da indústria dos games, deu aulas de narrativa e design e encantou o mundo pelo coração pulsante que cada uma de suas obras carregava. Dentre elas, uma se destacou para mim como a mais radiante estrela numa imensidão de brilhantismo, que se tornou uma das obras mais queridas da cultura pop, a mais importante da história dos mangás. E que foi a razão para muitos de nós estarmos aqui hoje, nesse exato momento. Estamos falando, é claro, de Dragon Ball. Toriyama foi responsável por mover toda a indústria do entretenimento, mas infelizmente nos deixou precocemente agora nesse começo de 2024. Uma notícia que veio de surpresa e pegou o mundo inteiro de surpresa e que afetou bem mais do que a gente imaginava. Morreu aos 68 anos Toriyama. Mangaka no Toriyama Akira-san ga Akira Toriyama of Dragon Ball and other popular anime has died. O mundo inteiro parou nesse instante. Amigos, parentes, artistas, mangakás próximos, artistas do mundo inteiro, de países do outro lado do mundo como a gente, pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de interação com o Toriyama ou nem mesmo chegaram perto do Japão, todos sentiram a perda de Akira e às vezes sem nem mesmo entender exatamente o porquê. Pra mim, acho que o sentimento foi semelhante ao de quando acabou Dragon Ball. Eu era criança, tava ali assistindo sem saber de absolutamente nada. Não sabia quem era o autor, não sabia como ele tinha feito, não sabia quantos anos ele tinha, não sabia onde que ele morava, não sabia se ia ter continuação da história, não sabia nada. Nem mesmo que era um anime, pra ser sincero. A única coisa que eu sabia era que eu gostava de Dragon Ball, que eu amava Dragon Ball e que tava triste que aquilo tava acabando. Ainda quando criança, obviamente, ali quando acabou o Dragon Ball GT, aquele finalzinho que marca o coração, marca a lembrança de todo mundo, eu lembro de chorar pela primeira vez com alguma coisa que eu estivesse assistindo, né, alguma coisa que me marcou de alguma forma. E ainda quando era moleque, chorando, eu lembro que eu tinha feito uma promessa pro Goku, uma promessa de que eu não ia esquecer o Goku, de que eu não ia esquecer Dragon Ball e que ia lembrar daquilo pra sempre, que eu ia falar com meus amigos sempre que eu pudesse, que eu não deixaria as pessoas esquecerem pra que, sei lá, pra que elas sentissem o que eu senti naquele momento, que era uma tristeza pelo fim, mas ainda assim uma alegria por toda aquela jornada que a história trouxe pra mim. É meio curioso ver isso depois de, sei lá, 20 e tantos anos que aconteceu essa história. Olhar agora, esse aqui que foi meu primeiro mangá, comprado com, sei lá, seus 6, 7, 8 anos de idade, não sei. 20 e poucos anos depois, a gente tá aqui, seja na internet, seja na TV, ou seja no boca a boca, falando sobre Dragon Ball. Mantendo ainda, meio que por coincidência, essa promessa que eu tinha feito pro Goku. Não porque eu fiz essa promessa que deveria falar sobre o Goku para as pessoas que eu conheço, mas justamente porque eu acho que Dragon Ball é uma coisa que carrega essa essência que pode ser positiva para todo mundo, e todo mundo que perceber o quão brilhante, quão maravilhosa é essa obra, consegue acrescentar alguma coisa em si mesmo. Então eu acho que é meio que por isso que eu continuei falando de Dragon Ball, por isso que eu continuo e por isso que a gente vem pra esse vídeo. Esse vídeo que vai falar muito sobre o Goku e sobre a jornada dele durante Dragon Ball, mas se você for analisar, isso acaba entregando muito do próprio artista. Dá pra enxergar o mundo através da visão do Goku, o jeito que o Toriyama enxergava não apenas uma obra, não apenas um personagem, uma construção de universo, mas como o Toriyama enxergava a vida. Como eu queria ver você! Então é sempre bom relembrar para não deixar que Dragon Ball seja subestimado, porque no fim das contas existe uma grande razão para que ele seja esse expoente que impactou toda a indústria da arte, a indústria de tudo e as pessoas principalmente. Mas para isso, vamos pro começo da história, vamos pro princípio de tudo, vamos reviver toda a jornada de Goku.
Na parte mais oculta das montanhas, existe um vale tranquilo com riachos e flores silvestres. É ali que vive o nosso pequeno herói. Só que ele ainda não sabe que desempenhará um papel importante na história que está para começar. A lenda de Goku e as 7 esferas do dragão. Tudo começa com Son Goku, um garotinho que vivia nas montanhas sem ter contato com nada do mundo fora de lá. O que ele conhecia era a natureza, as artes marciais e seu avô, que já se foi. Me traga sorte, por favor, vovô. O chamado para a aventura vem através de Bulma, uma garota da cidade que chega procurando especificamente uma esfera do dragão que estava em posse de Goku e que ele não sabia exatamente o que era, apenas chamava carinhosamente de vovô. Eu não acredito, é uma das esferas do dragão. Ei, não pode tocar no meu avô. O seu avô? Naquele momento, Goku não compreendia o conceito da morte e por isso não tinha processado ainda que seu avô não estava mais nesse mundo. Mas Goku é simplesmente puro e bom. Ele é aquele tipo de pessoa que tem boas intenções em tudo que faz e não conhece a malícia, não conhece o lado negativo do mundo. Ele é um grande pergaminho em branco para ser pintado com várias cores que podem cruzar a sua jornada, a sua história. Muitas ficarão como aprendizado, como marcas, como traços de personalidade do Goku. Outras, por mais que tentem, não conseguirão necessariamente manchar e marcar a pessoa boa que ele é. Afinal de contas, o seu coração bondoso e gentil acaba prevalecendo. Goku, me traga uma cerveja. Cerveja? O que é isso? Olha, Goku, precisa começar a conhecer as coisas para ficar ainda melhor. E logo no começo da história, somos apresentados a primeira cor que atinge nosso querido Goku, a amizade. Por mais que Goku fosse uma boa pessoa e tivesse uma ótima relação com seu avô, ele não tinha amigos. Afinal de contas, ele não conhecia ninguém além daquela pessoa. Você não é igual a mim, você é diferente. É porque eu sou uma garota. Garota? Eu nunca tinha visto uma. Isso faz com que ele não tenha o conhecimento da dinâmica de interações sociais. Ele não entende como se comunicar com uma outra pessoa e ter, por exemplo, maldade. Ele não entende nem o conceito, nem a existência desses sentimentos nas interações sociais. Ele não consegue interpretar essas intenções ruins. E é exatamente nesse contexto que somos apresentados a um dos personagens mais queridos de toda a obra, que é o Kuririn. Tá dizendo que não foi mais rápido por causa dos sapatos? Eu também não tô com sapatos de corrida. Só que os meus estão arrebentados. Viu? O Kuririn, por outro lado, já traz bastantes marcas do seu passado. Ele vem ressentido e carregado de mágoa pelas coisas que ocorreram com ele, com os seus outros senpai no monastério, e por isso chega com a guarda toda alta perto do Goku. Ele não consegue acreditar que exista uma pessoa que seja realmente pura e bondosa, como é aquele menino do rabo de macaco. É, tem razão. Acho que agora eu entendi, mestre. Você se acha muito esperto, né, Goku? Por isso, logo no início, ele é bastante maldoso com o Goku, mas as coisas vão mudando. As coisas vão mudando ali conforme os dois personagens vão descobrindo o verdadeiro significado da palavra amigo. Não tá sentindo um cheiro estranho? Eu não. Ah, desculpa, eu esqueci que você não tem nariz. Brincando um com o outro durante o dia, treinando juntos o tempo inteiro, vivendo juntos, passando por dificuldades juntos todos os momentos. O laço entre os dois vai se estreitando e agora o mundo parecia muito mais divertido do que antes. Por mais que tenham momentos de dificuldade, por mais que eles tenham tarefas difíceis a concretizar diariamente, a vida parece muito mais feliz com amigos. Muito obrigado, Goku. E nisso, enquanto um incentivava o outro a ficar mais forte, uma nova cor que já estava ali, começando a aparecer no pergaminho de Goku o tempo inteiro, acabou brilhando mais forte, que é o esforço. O esforço devido ao treinamento, o esforço para conseguir alcançar novos patamares. Goku passou a compreender melhor o prazer nos treinamentos, e esse foi um tipo de tema que virou padrão para praticamente todos os animes shonen. Assim, junto com todas as outras cores que o Goku já ganhou e vai ganhar no decorrer dessa história. Essa foi a base estabelecida para todas as histórias que vieram depois disso, mas a gente retoma esse assunto daqui a pouco. Vovozinho!
Quando meu rabo voltar a crescer, eu vou treinar bastante, então eu vou ficar mais forte ainda. Porque, mais uma vez, esse sentimento relacionado ao esforço, essa realização, vinha de um lugar puro. Não era o Goku querendo ficar forte porque ele queria se mostrar mais do que os outros. Não era porque ele queria buscar vingança por algum acontecimento. Não era porque ele queria dominar o mundo, conquistar, ser poderoso, trazer mal para as pessoas. Ele simplesmente queria ficar mais forte. Ele queria se melhorar, superar esses obstáculos e ficar mais poderoso, por mais que talvez esses obstáculos fossem ele mesmo. E nessa jornada de fortalecimento, Goku ganhou muitos outros amigos. Amigos esses que em sua grande maioria começavam como figuras antagônicas ao Goku, pessoas que estavam lutando contra ele, mas que depois percebiam, viam a posição que aquele personagem estava, viam a boberice que ele passava, o espírito leve e calmo, e às vezes acabavam repensando as suas posições, ou justamente essa bondade que o Goku emanava, junto com esse sentimento de que as pessoas poderiam se reunir ao redor dele, fizessem com que elas refletissem exatamente onde as suas jornadas estavam os levando. Goku! Até mais, pessoal! A gente vai se encontrar de novo! Mas, apesar de tudo, a jornada de Goku não tinha apenas felicidades e sorrisos. Tinham os tropeços. Tropeços que levavam a algum tipo de amadurecimento. Desastres que vinham desde perder o seu mestre, perder seus amigos, perder o seu melhor amigo, que lhe trouxe uma primeira vez um sentimento de fúria, um sentimento de angústia dentro do seu coração. Até mesmo ter que lutar contra seres malignos que podem destruir todo o planeta Terra. Seja quando criança, enfrentando o Piccolo Daimao e protegendo todos os seus amigos e os cidadãos comuns, ou em seus combates perigosíssimos da vida adulta, lutando contra formas de vida que vieram do espaço. Ora, até que enfim morreu. Bem quer recomeçar essa luta terrível. Agora, rodeado desses acontecimentos trágicos, Goku estava fadado a ganhar umas novas cores. Cores essas que poderiam levá-lo a algum caminho duvidoso, tendo presenciado muitas mortes, tendo perdido muitos dos seus amigos, tendo perdido mais uma vez o seu melhor amigo, dessa vez de maneira definitiva, presenciado genocídios, visto como as pessoas com poder verdadeiro se comportavam. Tudo isso poderia mudar o Goku, e realmente mudou, mas de uma forma diferente. E o próximo será esse garotinho. Como se atreve? Não vou perdoar você! A fúria que ele conheceu durante um lapso de tempo, durante um curto momento na sua infância, acabou retornando pelo mesmo motivo, pelo aquele sentimento de perder alguém, uma vida que ele prezava. E dessa fúria surgiu um dos maiores marcos da indústria inteira. A sua forma de Super Saiyajin, nunca antes vista durante a história, não apenas marcou a indústria, mas silenciosamente marcou o personagem também. De uma maneira tão silenciosa que às vezes o próprio público não repara na intensidade desses detalhes. Uma nova etapa entrou na vida de Goku, não porque ele foi dominado pela fúria e se deixou levar pelos seus sentimentos negativos em relação à morte de seus entes queridos, mas justamente porque, quando confrontado com a morte, com a finitude da vida, ele pôde compreender a grandiosidade de se estar vivo. A nível de passar a valorizar a vida até mesmo de seus inimigos, pessoas que trouxeram mal pra ele, pessoas que trouxeram mal pro mundo. A vida como um conceito era mais precioso do que tudo isso. Me ajude, por favor! Você só pensa em si mesmo, Frieza! Diga-me quantas pessoas inocentes suplicaram a você para que não as matasse e você não teve piedade delas! Essa nova cor na jornada de Goku não é tão lembrada sempre, até mesmo pelo próprio público do anime, mas ela fez parte de todas as decisões que ele tomou dali em diante. Eu só dei a você um pouco da minha energia. Acho que com isso você já vai conseguir se mexer. Então retorna algum tempo depois, mudado, um pouco mais maduro, disposto a fazer tudo o que fosse necessário para proteger a vida das pessoas, até mesmo se isso dependesse da sua própria. Adeus, amigos. O quê? Não, Goku, não está pensando em...
Goku! Mas o sacrifício de Goku não veio na forma de uma penitência, não veio na forma de angústia, não foi rancoroso, não foi nada desse tipo. Foi como ele sempre foi, com um sorriso no rosto. Um sorriso orgulhoso, um sorriso bondoso, um sorriso gentil, trazendo calma para as pessoas que ali estavam, para as pessoas que iam restar naquele lugar, naquele momento, tranquilizando até mesmo o coração mais desesperado, porque ele iria fazer com que a vida continuasse. Papai! Por favor, filho, diz pra sua mãe me perdoar. E então, com um belo sorriso no rosto, Goku sacrifica aquilo que ele mais dá valor para proteger o valor que aquilo tem. Se cuida, meu filho. Não! Papai! Goku! O que eu acho interessante dessa passagem é que, às vezes, a gente, como público, subestima demais as nuances de detalhes de Dragon Ball. Como, por exemplo, depois da Saga Cell, o Goku poderia, entre algumas aspas, ter ressuscitado ali com as esferas do dragão. Mas ele, por exemplo, deixa muito claro que não é o ideal se fazer. Amigos, esperem um pouco. Sou eu, Goku. Goku? Pai, cadê você? Estou falando do outro mundo. Só quero que saibam de uma coisa. Eu lembro que Bulma me disse uma vez, há muito tempo, que eu sempre consigo atrair gente com más intenções. Não apenas pela justificativa que ele dá de que ele atrai problemas e tudo mais, mas porque ele entende que a vida não é essa coisa a se ficar brincando. Não é pra se ficar brincando de Deus o tempo inteiro. Ele passou por tudo isso, por todas essas etapas. Ele entende que a vida é uma coisa preciosa, que a gente não pode ficar brincando do jeito que quiser. Ah, aconteceu alguma coisa? Esfera do dragão. Aconteceu outra coisa? Não. Afinal de contas, elas nem foram criadas com esse propósito. Goku entende agora não só o valor da vida, como o peso da morte. Vocês não precisam mais de mim, porque Gohan ficou mais forte do que eu. Não, você é o mais forte de todo o universo. Bom, estes são os meus motivos. Me despeço de todos, e quando morrerem, nos vemos por aqui. Adeus! E mesmo retornando depois, Son Goku agora vem com um ar diferente. Um ar de quem já viveu todas as etapas e experiências e tá ali agora pra testemunhar, pra acompanhar. Acompanhar como as pessoas vão tomar as decisões daqui em diante, acompanhar como elas vão proteger aquilo que ele já protegeu. Mas me contem, como vocês estão? Mas é o meu Goku. Mas acaba sendo envolvido num problema muito maior, um demônio que estava assolando esse mundo inteiro e oferecia risco, não apenas para toda a vida, como toda a pós-vida e bilhões e trilhões de seres por todo o universo. E então ele tem que intervir, mas ele não intervém de uma maneira, mais uma vez, rancorosa, uma maneira amarga. Na finalização da luta contra Majin Buu, que diferente dos seus rivais anteriores, não possui um ego elevado, não faz a maldade para alimentar esse ego, ele simplesmente existe, age dessa forma e prejudica inúmeras vidas em todo o universo. Ele olha pro Majin Buu e apenas pede que ele renasça. Espero que renasça como uma boa pessoa. Estarei te esperando para lutarmos. Que ele renasça como uma vida boa, uma pessoa que possa usar todo esse potencial pro bem. Não com um olhar de desprezo, um olhar de desejo que aquilo acabasse, um olhar de extermínio. Ele enxerga até mesmo na vida mais perigosa para aquele momento do universo, um potencial para que aquilo seja bom. E nesses pequenos momentos você retoma toda a trajetória dele, você entende o porquê que ele tem essa decisão. E por que ele tem esse sentimento tão forte em relação ao próprio Majin Buu renascer como uma pessoa boa, porque ele nunca deixou essa bondade ir embora. Adeus, Majin Buu. Goku! Kakaroto! Papai! Goku! Pai! E esse seu desejo é forte o suficiente para fazer isso acontecer. E pro fim da história, Goku
retorna mais uma vez, agora precisando assumir novas responsabilidades, não mais como aquele aluno que estava aprendendo o tempo inteiro, aquele cara que estava acumulando experiências, acumulando conhecimento ao redor do mundo todo. Ele vem como um mestre, uma pessoa que está buscando justamente encontrar essas pessoas da próxima geração para passar os seus ensinamentos, passar tudo que ele aprendeu durante essa vida inteira, durante os momentos que ele viveu apreciando a vida, durante os momentos que ele esteve morto, ele conseguir passar isso para as próximas pessoas que vão perpetuar essa história. Vamos indo, garoto. Suba nas minhas costas. Tá legal. Sua casa fica numa das ilhas do sul, não é mesmo? É, sim. Então segure-se o mais forte que puder, Ruby. Tá certo. Agora, vamos lá! O final de Dragon Ball é justamente sobre pegar tudo o que a gente aprendeu na história e conseguir aplicar na vida. Não necessariamente do Ubi, que é o seu pupilo, mas de todo mundo que acompanhou a história. E com isso, Toriyama conseguiu influenciar inúmeras pessoas. Todos, praticamente, ou literalmente todos, os mangakas de mangás shonen que surgiram depois, os mangakas no geral, têm uma reverência muito grande para com a obra de Dragon Ball. Porque nesse momento, todo mundo era o Ubi no final. Estava pegando o que aprendeu, seja narrativamente, como uma história, como arco de personagem, como design, como qualquer uma das grandes influências que ele trouxe para o mundo midiático, mas principalmente o que aprendeu com o que o Toriyama tinha a dizer sobre a vida. E isso não se limita às pessoas que realizam arte, às pessoas que fazem arte no Japão ou próximo de lá, isso se expande para todo mundo. Artistas do mundo inteiro que foram impactados, artistas que surgiram justamente por conta de Dragon Ball, pessoas que gostavam, que liam quando era criança, que assistiam e passaram a desenhar, e hoje em dia são pessoas adultas, artistas que influenciam outras pessoas. Não se sente emocionado, garoto? Ter a chance de lutar com caras poderosos? É claro! O Toriyama, através do Goku, ele passou essas mensagens para as próximas gerações. Pessoas do mundo inteiro, países diferentes, classes sociais diferentes, etnias diferentes, todas impactadas por essas mensagens e todas sentiram essas dores agora que ele se foi. As palavras, acontecimentos, sentimentos carregados e trazidos por essas obras, esses personagens, sempre estarão com a gente, e eu acho que é por isso que acaba doendo tanto. Eu meio que já tava preparado para outros casos. Eu já pensei no caso quando o Naruto estava sendo lançado, como seria se o Kishimoto falecesse antes do Naruto se tornar Hokage, como seria se o Oda não chegasse a desenhar o Luffy se tornando o rei dos piratas, mas eu acho que eu nunca tinha parado para pensar no Toriyama. Talvez porque ele fosse uma figura quase que divina, mas não no sentido de adoração a uma imagem, a uma coisa divina, de adoração. Não. Para mim, o Toriyama é uma pessoa que é completamente humana. Apenas um velhinho, legal, gentil, risonho, que gosta de contar algumas piadinhas. Mas justamente por ser essa pessoa simples e impactante, é que ele parecia ainda mais grandioso. E eu acho que isso pode ser usado para definir Dragon Ball também. Goku era meio burrinho, mas muito alegre. E aí, pessoal? Por um caminho cheio de sombras e muito carinhoso. Você pode até não perceber, mas o meu coração se amarrou em você, que precisa de alguém. E depois de ter se sentido tão afetado nos últimos dias, ter demorado infinitos tempos para conseguir escrever o roteiro desse vídeo, eu acho que eu compreendi um pouco melhor do porquê exatamente essa é uma dor que realmente dói tanto. Assim, porque eu já perdi muitas pessoas na vida, já perdi amigos, já perdi parentes, e não necessariamente me afetou tanto a nível pessoal como esse, por mais que isso possa parecer ou soar sem coração, mas eu acho que eu entendi depois no fim das contas. Porque muitas outras pessoas fazem parte da nossa vida e complementam, né? Estão ali nos acompanhando, a gente percebe a vida deles, acompanha, e elas se vão. Só que especificamente com Dragon Ball é um pouco diferente. Seja você uma pessoa que começou a acompanhar agora Dragon Ball com Dragon Ball Super, uma pessoa que leu agora Dragon Ball, que assistiu recentemente, ou uma pessoa que viu, sei lá, apenas 30 anos atrás, ele cria raízes. É uma história que passa a fazer parte de quem você é. E quando você tira ou perde a base disso, de quem meio que fez com que isso acontecesse, dói, né? Dói. Mas, no fim das contas, eu acho que a resposta
A resposta pra isso tá em Dragon Ball mesmo. Tá na própria história. Tá na própria trajetória do Goku. Que esse é aquele momento de ganhar novas cores, de passar por aquele momento que você perde alguma coisa que é muito importante pra você, que parece que falta um pedaço, que parece que algo de você foi arrancado e você não se sente mais o mesmo. Mas esse é justamente o momento de lembrar dessas passagens, desse crescimento e amadurecimento do Goku. Porque o luto, a perda, vão trazer uma dor forte, uma dor que vai deixar marca. Mas é aqui que a gente tem que lembrar justamente do valor disso tudo. Do valor da vida, do valor das mensagens e de tudo de bom que a gente aprendeu no fim das contas. De tudo isso que a gente carrega na nossa vida, de como isso positivamente mudou a vida de muitas e muitas e muitas bilhões, talvez, de pessoas, por consequência. E de como isso afeta nas nossas relações com as outras pessoas e de como a gente consegue levar esses sentimentos para elas também. Então, por mais que seja um adeus, é aquele adeus que sempre vai deixar essas marcas positivas e é impossível de ser apagado. Então, no fim, acho que a gente só tem a agradecer. Agradecer por, no meu caso, até especificamente por onde eu tô. Toda essa jornada, todas essas coisas foram, de certa forma, influenciadas por isso. Tudo começou especificamente em Dragon Ball. Então, obrigado, Toriyama. E usando as palavras do Oda aqui, espero que o céu seja tão divertido quanto você imaginou. Obrigado. E assim, a história de Dragon Ball chega ao fim. Me dê a mão pra fugir desta terrível